dia, nono ano, bem-vindos a mais uma aula virtual de português. Vamos lá? Vamos continuar com o assunto de figuras de pensamento. O foco dessa vez vai ser antítese, eufemismo, hipérbole e ironia. Comuns no nosso dia a dia estão relacionados com o nosso conteúdo. A relação deles era de amor e ódio. O dia está frio, o meu corpo está quente. A vida e a morte, duas figuras de uma mesma moeda. A tristeza e a felicidade fazem parte da vida. Bonito para alguns, feio para outros. Vivemos num paraíso ou no inferno? Faça sol, faça chuva, estarei no teatro. O céu e a terra se fundem tal qual uma pintura. A luz e a escuridão estavam presentes em sua obra. Não sei dizer qual verdade reside na mentira. Após tanto sofrimento, finalmente entregou a alma a Deus. O governo procederá ao reajuste de taxas. Meu professor de geografia é de cor. Aquela família está carenciada. Minha irmã está muito cheinha. Aquele aluno é desprovido de inteligência. Tenho uma senhora que me ajuda na limpeza da casa. Minha mulher deu à luz ontem. A Aline já é mocinha. Metade dessas palavras que eu apresentei para vocês são frases do dia a dia que trazem a antítese com uma estratégia de expressão, e a outra metade se refere ao eufemismo, que é uma outra estratégia de se expressar, sendo a antítese a oposição. Muitas vezes acabam até confundindo antítese com paradoxo, e o eufemismo sendo a figura que abranda as coisas, que torna tudo mais agradável, menos chocante, menos agressivo. Voltamos com as tirinhas, os quadrinhos, tá? Então aqui a gente tem: sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir o um, tem que existir o menos um. Sem o mal, como saberíamos que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem a Yoko? Primeiro de tudo, bem aqui em cima, vocês já devem ter percebido, a gente tá falando de antítese, tá? E mesmo que não tivesse aqui o nome antítese e essa explicação, as palavras positivo, negativo, bem, mal, são palavras que são de sentido oposto, que é justamente a ideia da antítese. Então, termos que têm sentidos opostos. Toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Guerra e paz, opostos, assim como todos os outros que eu havia dito. E até a própria explicação dele, quando ele fala do contraponto, ele já traz essa ideia de antítese. Segunda observação, John e Yoko. Talvez você não tenha entendido o quadrinho por um desconhecimento. John que ele fala é o John Lennon, e Yoko era a esposa dele, tá? Para mais informações, pesquisa aí. Essa daqui eu achei muito boa, gente. Sobre eufemismo. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Ou seja, fofoqueira. Tá? Só uma forma branda, que é o caso do eufemismo. Suavizar as coisas, amenizar as coisas. Então, como um outro exemplo que ele coloca aqui, entregou a alma a Deus. Então, eufemismo é utilizado para suavizar o discurso. Momento curiosidade. A palavra antítese, ela vem do latim, da palavra antíteses. Mesma pronúncia, mas escrita diferente. Essa palavra, ela tem um prefixo anti, que significa contra, em oposição. Esse prefixo, ele se junta ao verbo titenai, que quer dizer colocar, instalar. Então, antíteses seria o anti do contra, e titenai, títeses de titenai,
que seria colocar, instalar. Então, é uma palavra de significado de oposição, resistência. É uma curiosidade etimológica, tá, gente? De origem da palavra. Já eufemismo, vem do grego. O prefixo eu significa agradável, bom. E o termo feme deu a origem, né, ao eufemen, que significa pronunciar palavras agradáveis. Em português, eufemen virou eufemismo. Não sei se pronuncia assim, eufemen, porque são palavras antigas, tá, gente? Então, como é interessante saber a etimologia, né? Porque as partes da palavra, ela vai denunciar o seu significado. E quando a gente conhece a palavra toda, a gente não para pensar qual é a parte que significa o quê. Então, trago aí para vocês essa curiosidade. Seguindo com o nosso conteúdo, agora a gente tem nas páginas 135, continuando as figuras de pensamento, a hipérbole e a ironia. Hipérbole, como a gente já viu no último vídeo, é o exagero. Então o livro ele diz: figura de palavra que consiste na construção exagerada de uma ideia com a finalidade de dar ênfase à mensagem. Então, esse exagero não é porque a pessoa quer chamar a atenção, tá, gente? É um exagero para ressaltar aí a mensagem, para ressaltar o que ele quer dizer, enfatizar. Aí tem um exemplo: e de te amar assim muito e a miúde, é que um dia em teu corpo de repente hei de morrer de amar mais do que pude. É um trechinho aí de Vinícius de Moraes. Nesse trecho, vocês conseguiram perceber quais são as partes que exageram para destacar a mensagem? O soneto é um soneto do amor, tá, gente? Quando ele diz aqui, hei de morrer de amar, alguém morre de fato de amar? Quando ele diz morrer, ele não fala do morrer que a gente tá vendo aí todos os dias, né, por conta dessa situação do coronavírus. Não é esse tipo de morrer, mas é um outro, é morrer com relação aos sentimentos, é um morrer, mas é aquele morrer vivo. Olha a antítese, morrer vivo. A primeira questão aí diz, para vocês pesquisarem no dicionário o sentido das palavras em destaque e observar a tônica que ela dá à produção poética do trecho em questão. Esse fica por conta de vocês. A segunda questão é para indicar em que momento aí que ocorre a hipérbole e explicar a escolha. Eu já indiquei para vocês qual é o momento que acontece a hipérbole. Então, hei de morrer de amar mais do que pude. E a explicação também foi dada, né? Esse morrer de amar, ele não, de fato, não literalmente vai morrer. E a ironia, que também foi citada no último vídeo, né? É a figura que faz muito parte do nosso dia a dia. E o livro ele traz a seguinte definição: figura de linguagem que consiste em afirmar o contrário do que se pensa, levando-se em conta o contexto, a contradição ou entonação de palavras ou expressões que revelem um aspecto irônico por meio da crítica ou do humor. Então você pensa, né, tem uma ideia sobre algo, você vai falar o oposto do que você está pensando, mas a sua entonação, né, o contexto vai mostrar que não é, na verdade, aquilo que você está dizendo. É o contrário. Então, quando isso acontece, está existindo aí a figura de pensamento ironia. Então, no livro traz aí um quadro, tem um homem, né, branco, loiro, bonito, né, você sempre chegando cedo. Então, no caso aí é o professor e um rapazinho de óculos, mas só 30 minutos de atraso, chefe. Ah, não. Não é o professor, não. Por ele estar de bolsa, eu achei que fosse professor. Na verdade, é o funcionário. Agora que eu tô reparando, olha como é importante você fazer, antes de fazer a leitura dos balões, você fazer a leitura da imagem, tá? Então, temos aqui, ó, o de óculos, ele tá apertando uns botõezinhos. Muitas empresas, quando você chega, você tem que bater o ponto, tá?
Então, provavelmente ele tá batendo ponto, né? Tá indicando aí, bater ponto é quando você coloca o horário que você tá chegando, ou o horário que você sai. Então, muitas empresas, elas adotam, é como se fosse uma chamada da escola, só que através do equipamento eletrônico. Então, aqui é o chefe dele e aqui é o subordinado, né? Qual é a ironia aí? Bom, a ironia é quando o chefe, ele diz bonito. Tipo, ele não está achando aquilo bonito. Você sempre chegando cedo. Cedo, na verdade, ele quer dizer que ele sempre chega tarde. Na primeira questão, considerando o contexto, é possível inferir da fala do chefe uma satisfação? Não. Confirmação? Não. Crítica pelo fato de a moça chegar atrasada ao emprego. Gente, sinceramente, eu não tô vendo uma moça aqui não. Mas se é uma moça, desculpa ela, né? Então, marquemos aí a letra C. Segunda questão, o chefe disse o que realmente pretendia dizer? Não. Eu já comentei isso com vocês. Ele não disse o que ele realmente tem a dizer. A explicação é justamente porque eu disse, ele não está achando bonito, ele afirma, bonito, né? Ele afirma não, ele até questiona, né? Bonito, né? E chegando sempre cedo, isso ele afirma e óbvio que ele não tá dizendo, ele tá atrasado. Então ele tá dizendo aí o contrário do que ele realmente quer dizer. Terceiro, que figura de linguagem foi usada pelo chefe para expressar sua insatisfação com o atraso da moça? Bom, a ironia. Bem, gente, com relação a essas figuras de pensamento, eu vou deixar lá no Instagram algumas tirinhas. E aí vocês vão ter que responder para as tirinhas que eu deixar. Se representa ironia, hipérbole, antítese ou eufemismo. Além de indicar isso, você vai ter que dizer em que parte corresponde a essas figuras de pensamento. Combinado? Então, até a próxima!